Ei, estudante, o que aconteceria com a tua rotina de estudo e aprendizagem se você seguisse tua vida estudando conteúdo novo sem fazer revisão? Você só se preocupa com conteúdo novo e não faz revisão. Você concorda que sem revisão você acaba esquecendo, 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 e aí você fica condenado a uma vida de aprender conteúdo novo e esquecer o que você aprendeu, dificultando a aprendizagem de novos conteúdos. Então, isso é o que está por trás do princípio de aprendizagem ser cumulativa. Eu iniciei uma série de vídeos, né, recentemente, falando sobre os princípios da aprendizagem. E essa é a segunda aula dessa série para falar sobre o princípio cumulativo da aprendizagem. Então, vamos lá. Olha só, meu nome é Thiago Benedetti, eu sou professor de biologia, mentor de aprendizagem e faço um trabalho aqui na internet na área de capacitação para estudantes. Eu ensino o estudante como estudar do jeito certo. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar, né, dentro dessa questão do aprender a estudar é reconhecer os princípios de aprendizagem. E numa aula anterior, eu já falei sobre o que são os princípios, quais são eles, e te apresentei o primeiro princípio sobre gradualidade. Então, hoje, a gente vai fazer aqui uma continuação do processo. Então, repara só, falamos sobre princípios de aprendizagem. Se você não viu a primeira aula, recomendo que você pare agora e veja essa primeira aula. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a aprendizagem cumulativa, que é o segundo princípio. Então, é o seguinte, ó, imagina que você tem aí comparado uma pessoa faixa branca em jiu-jitsu e uma pessoa faixa preta em jiu-jitsu. O que diferencia os dois? Né? A quantidade de conhecimento acumulado, né, de experiência acumulada da pessoa que é faixa branca é pequenininha se comparada com a pessoa que é faixa preta. Por quê? Porque ao longo da graduação, ao longo das faixas, você vai gradualmente aprendendo novas habilidades, desenvolvendo competências, assimilando conhecimentos e gradualmente também você vai acumulando esse conhecimento. E isso vale para a aprendizagem. A gente viu no princípio número 1 que a aprendizagem é gradual. Né? Primeiro você aprende o conteúdo A, para depois poder aprender o conteúdo B, para depois poder aprender o conteúdo C, e assim por diante. Então a aprendizagem ela tem uma sequência lógica. Só que além de ter uma sequência lógica, ela é também gradualmente cumulativa. Então, repara só para a gente se entender aqui. Imagina que a gente está falando da aprendizagem gradual e ao mesmo tempo cumulativa. Imagina que você está, vamos pensar no ensino médio. Vamos pensar que você está lá na primeira série. Lá na primeira série, você aprendeu gradualmente uma sequência lógica de conteúdos de biologia, por exemplo. Então, você aprendeu o conteúdo número 1, e graças ao conteúdo número 1 você aprendeu o conteúdo número 2, graças ao conteúdo número 1 e 2 você aprendeu o conteúdo número 3, graças ao conteúdo 1, 2 e 3 você aprendeu o conteúdo número 4 e assim por diante. Então, ao longo da primeira série, supostamente, você deveria ter acumulado esse conjunto de conteúdos. E aí, quando você chega na segunda série, o que acontece? Você usa esse acumulado de conteúdos que você tem na primeira série para sustentar e servir de pré-requisito, de conhecimento prévio, para você aprender os novos conteúdos da segunda série. Só que às vezes não acontece, né? Tem aluno, tem estudante que leva a primeira série de qualquer jeito. Sabe aquele estudante que só estuda para fazer prova? Ele estuda um dia antes da prova, faz a prova. 2, 3 dias depois, ele esqueceu tudo, certo? Então, uma das desgraças maiores aqui da educação no Brasil é esse mau hábito que o aluno tem de só estudar porque tem prova. Ele só estuda diante da prova e depois da prova esquece. Então, o aluno, o que ele faz? Ele faz uma aprendizagem não cumulativa. Então, ele aprende e esquece. Aprende e esquece. Aprende, esquece, aprende, esquece. Quando chega na segunda série, ele já esqueceu quase tudo. O que sobrou daquele 100% lá que ele viu na primeira série? Às vezes sobrou, quando muito, 10% de conhecimento acumulado. E aí o que acontece na segunda série? A experiência de chegar na segunda série mostra, né, que ali fica mais difícil. Então a segunda série se torna uma série muito difícil, por quê? Porque gradualmente você não
aprendeu e nem acumulou conteúdo da primeira série. E isso é pior ainda quando a gente considera que o aluno que veio lá do fundamental, ele fez o 6º ano e não acumulou nada. Fez o 7º ano e não acumulou nada. Fez o 8º ano, não acumulou nada. Fez o 9º ano e terminou o ensino fundamental e ele não acumulou quase nada. Se ele não sabe nem o que é fundamental, como é que ele vai aprender o conteúdo do ensino médio? Isso vale para a faculdade também, né? Eu já fui professor no 3º período dos cursos da área da saúde, como enfermagem, odontologia, fisioterapia, biomedicina e tal. E eu dava aula de imunohematologia no 3º período desses cursos. E todo o meu conteúdo dependia de outros conteúdos da primeira e da segunda, do primeiro e do 2º período. O que acontecia quando chegava na minha vez? A maioria dos estudantes beirava a reprovação, certo? Ficava muita gente em recuperação, muita gente reprovava. Por quê? Porque gradualmente os meus alunos do 3º período de enfermagem, por exemplo, não tinham acumulado os conteúdos do 1º e do 2º período. Então, sem esses conteúdos, sem esses conhecimentos, eles não tinham conhecimento prévio, de pré-requisito, para sustentar a aprendizagem de novos conteúdos. Vamos lembrar, né? Todo novo conteúdo para ser aprendido precisa de um conteúdo prévio que sustente ele. Então, se eu não tenho acumulado, eu não consigo aprender. Beleza? E aí essa ladainha persiste aí na 2ª série. A pessoa que estuda na 2ª série só estudando para a prova e esquecendo o conteúdo, quando chega na 3ª série, no terceirão, não sabe de nada, ou não sabe de quase nada. E aí a 3ª série tem o Enem, né? Tem Enem, tem vestibular. O que o Enem faz? Ele cobra de você tudo que você gradualmente acumulou de aprendizagem nos últimos 12 anos de escola. Então, se você passou por todo o processo sem acumular, você vai chegar aqui sem saber nada e aí vai ser aquele desespero, né? Então, o princípio da aprendizagem cumulativa traz isso, que você aprende um conteúdo e esse conteúdo que você aprendeu serve de pré-requisito para o próximo conteúdo, princípio da gradualidade. E aí, o acumulado desse conteúdo aprendido serve de base para você aprender um novo conteúdo, gradualmente. O acumulado desse conteúdo serve de base para você aprender o próximo e assim por diante. Então, o conhecimento que você adquiriu, quando ele é aprendido de forma duradoura, ele fica guardado na sua memória de longo prazo, né? O processo de aprendizagem, ele passa por isso, né? Você aprende um conteúdo novo e ele fica ali na sua memória de curto prazo. Aí você faz uma coisa que a gente chama de consolidação da memória, quando você dorme, quando você descansa, quando você está num momento de atenção difusa, né? Quando você está de bobeira. E aí, nesse momento, a tua memória de curto prazo, ela se transforma em memória de longo prazo. Isso se você estudou do jeito certo, né? E aí essa memória de longo prazo, ela tem ali um prazo, né? Ela é de longo prazo, mas ela tem prazo. E aí o que acontece? Essa memória de longo prazo, com o tempo, digamos que está aqui, ó, a tua memória está cheia. Com o tempo, essa memória vai se perdendo, você vai esquecendo do conteúdo, porque apesar da memória ser de longo prazo, ela tem prazo. E aí sobra quase nada. Então, qual é a solução prática, né? A minha promessa com esses vídeos é te mostrar os princípios e te trazer alguma solução prática para você aplicar na sua rotina de estudo, para você lidar com esses princípios. Qual é a solução prática aqui? Revisão. Não tem mais para onde correr, né? Então, repara, você estuda para aprender um conteúdo e revisa para não esquecer esse conteúdo. Então, a revisão, ela é a tua arma secreta para lidar com o princípio com esse princípio da aprendizagem cumulativa. Então, a revisão. A revisão significa o quê? Revisão é o que você faz para manter um conteúdo. Então, você vai, aprende o conteúdo, depois você revisa para manter. Essa revisão, ela tem qual propósito, né? Qual esquema aqui? Ela pode ser uma revisão de caráter parcial ou de caráter cumulativo. Deixa eu te explicar isso aqui. Geralmente eu oriento os meus alunos, meus estudantes, a fazer o seguinte, ó. Geralmente, aos sábados, você estudou, né? Você estudou lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Para cada vez que você estuda um conteúdo novo, você faz uma mini revisão de retomada, né? Para você resgatar conteúdos prévios.
E depois de passar pela jornada da semana, onde você aprendeu novos conteúdos todos os dias, no sábado você pode fazer o quê? Você pode dar uma olhada nesses conteúdos da semana e fazer uma revisão parcial da semana. Como é que faz uma revisão? Você usa métodos de recordação ativa. Você pode resolver questões, aplicar testes, usar flashcard, usar explicação, autoexplicação, sempre utilizando a premissa da prática de recuperar informações. Nunca é para você fazer leitura e releitura, tá? Lembra? Leitura e releitura de resuminho não é revisão, certo? Isso é consulta, isso é inútil para a longevidade da tua memória. Então você tem que fazer o que, na verdade? Você tem que pegar lá no sábado, pegar os conteúdos. Digamos que aqui de segunda a sexta você estudou biologia 2, 3 vezes. Então você pega toda a biologia da semana e revisa rapidamente em 15, 20 minutinhos, fazendo questões. E aí você, depois de fazer a questão, aí sim você está autorizado por Deus a fazer consulta, tá? Então primeiro você faz o esforço da recordação para só depois fazer a consulta do seu material, do seu resumo. Aí você vai lá e pega e revisa toda a física, toda a química, toda a matemática, toda não sei o quê. Revisa as matérias que você viu aí na semana. Então, para que isso? Para você dar longevidade cumulativa para a tua memória. Aí tá. No domingo, você faz o quê? Tira um tempo no domingo e lá no domingo você faz a revisão cumulativa. Tu vai de trás para frente. Tu pega lá os conteúdos que você estudou meses atrás e faz uma revisão. Então, tu pega ali, por exemplo, embaralha umas questões de biologia, física e química e intercala, né, com resolução de questões de 2, 3, 4 meses atrás. Para quê? Para você manter esses conteúdos vivos na sua memória. E aí, claro, quanto mais você revisa um conteúdo, mais fixo e duradouro ele vai ficando. Então, imagina que você tem lá, por exemplo, vamos imaginar assim, o conteúdo número 1, o conteúdo 2, o conteúdo 3, o conteúdo 4 e o conteúdo 5 de biologia. Então, quando você vai estudar um assunto novo e revisar nos finais de semana, imagina só, pega essa sequência aqui. Ó. Imagina que você viu a primeira aula, você viu a aula 1 de biologia. Aí tá, vi essa aula. Na próxima vez que eu vou estudar o conteúdo 2, eu vou lá e faço uma revisão rápida do conteúdo 1. Ou no final de semana, por exemplo. Aí tá. Vou lá para o conteúdo 3. O que eu faço na semana do conteúdo 3? Eu reviso o conteúdo 2 e reviso o conteúdo 1. Aí vou lá e estudo o conteúdo 4. O que eu faço nessa outra semana? Eu reviso o conteúdo 3, o 2 e o 1. Sempre revisões rápidas, tá? Lembra, estudar leva horas, revisão leva minutos. Então você consegue fazer um monte de revisão. Por quê? Porque revisão é rápido, tá? E aí, vou lá no conteúdo 5. Quando eu estudei o conteúdo 5, o que eu faço naquele final de semana? Eu reviso o 4, o 3, o 2 e o 1. E repara que no conteúdo 1, então, eu já fiz um monte de revisão. O que acontece? Para cada nova revisão dessas aqui, depois de ter feito um monte, a minha necessidade de passar tempo aqui é menor. Então, digamos que nessa primeira revisão, eu levei 20 minutos revisando só o conteúdo 1. Quando eu faço essa segunda revisão e eu já tinha o conteúdo 2 para revisar, eu de repente revisei o conteúdo 2 em 15 e revisei o 1 em 5 minutos. Aí depois eu tinha o conteúdo 1 para revisar de novo. Talvez eu revisei ele em 1 minuto, fazendo lá um testezinho, fazendo alguma coisinha rápida, em 2, 3 minutos. E aí o resto do tempo eu gastei para revisar o conteúdo 2 e o conteúdo 3, por exemplo. E assim vai, tá? O fato é que quanto mais eu vou indo para frente, mais passado eu tenho. Então eu preciso cuidar desse conteúdo que eu acumulei. E aí, para isso, a melhor forma de você trabalhar com volume, né? Porque imagina só, eu estou mostrando aqui biologia. Agora imagina que você está estudando biologia, física, química, matemática, geografia, história, não sei, um monte de coisa. Como é que eu faço uma revisão de grandes volumes? Para isso você pode sistematizar. De repente, nesse domingo, eu vou fazer um simulado com, sei lá, vou pegar uma prova do Enem, uma prova da FUVEST, uma prova da Unicamp, e vou resolver aí dessa prova as questões de qualquer conteúdo que eu já tenha estudado de biologia, física, química e matemática. Então, assim, eu fiz uma revisão de grande volume, certo? Eu tiro ali umas 2, 3 horas e tento fazer essas questões, certo? De forma cumulativa, resgatando conteúdos aleatoriamente que estão disponíveis na prova. Claro que eu não vou fazer uma revisão dessa e resolver qualquer questão. Não adianta eu fazer questão de conteúdo que eu não estudei. Né? Então, eu só vou resolver questões de conteúdos que eu já estudei. Você pode, por exemplo, entrar numa plataforma tipo estuda.com e nessa plataforma você pode gerar um simulado ou uma lista lá de questões
E lá você pode jogar conteúdos que você já estudou de um monte de matéria, misturar todos eles e fazer questões sobre isso. Você pode usar o chat GPT e gerar, né, uma lista de testes com conteúdos que você já estudou, por exemplo, certo? Até já gravei uma aula sobre isso aqui. Então, você pode fazer diversas formas que te permitam sempre fazer isso, né? De ter esse avanço progressivo sem esquecer o que está lá para trás. Ó. Então, a dica prática que eu te dou para esse princípio da aprendizagem cumulativa, primeira dica é essa. Faça revisões parciais e revisões cumulativas de final de semana para sempre manter a longevidade do prazo da tua memória de longo prazo. Porque, de novo, a tua memória de longo prazo é longo, mas tem prazo. Tá? Então, para você aumentar esse prazo para bastante tempo e tornar um conteúdo inesquecível, você precisa ter contato com ele repetidamente de forma espaçada ao longo do tempo. Tá? Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o seguinte. Quando você pega um conteúdo, vamos pegar aqui uma disciplina, na verdade, né? Quando eu pego lá biologia, por exemplo, toda matéria, toda disciplina é dividida, é subdividida em áreas, né? Então, a biologia, por exemplo, ela pode ter ali uma área que a gente chama de citologia. Aí, geralmente, depois da citologia, na sequência, a gente estuda citogenética. Depois de citogenética, a gente estuda genética. Uma estratégia cumulativa que você pode aplicar é essa aqui também. Ó. A citologia, ela tem várias aulas, né? Então, você vai ter uma aula sobre célula, célula eucariota, procariota, sobre definição de unidade celular, citoplasma, membrana e tal. Então, depois que eu terminei, por exemplo, essa aula 1, 2, 3, 4 e 5 de citologia, no final dessa unidade, vamos chamar citologia de unidade, o que eu faço? Eu faço uma revisão dessa unidade, porque o acumulado dessa unidade vai ser necessário para eu aprender a unidade de citogenética. Aí depois que eu fiz as aulas de citogenética, eu aprendi lá o que é núcleo, carioteca, o que é DNA e RNA, o que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou lá e faço a revisão dessa unidade e de vez em quando eu volto para a unidade de citologia. Então, mantendo esse cuidado também de organizar o teu conteúdo em grandes blocos de unidade, fica mais fácil administrar a tua revisão. Então, você não precisa, por exemplo, revisar toda a biologia todo final de semana. Você pode revisar essa e essa unidade de biologia nesse final de semana. Final de semana, eu vou fazer uma revisão de unidades lá das matérias de humanas. No outro final de semana, eu posso voltar e revisar as unidades 1, 2 e 3 de natureza. E por aí vai. Tá? Então, é importante você ter o que no teu esquema de trabalho? Você ter essa organização lógica, sequenciada e gradual dos conteúdos. Porque aí, dessa forma, né, eu até dei essa orientação na aula passada, dessa forma fica fácil você controlar a tua trilha de aprendizagem e fica bem mais fácil você reconhecer gradualmente qual é ou quais são, né, os conteúdos que você tem que ter acumulados. Dessa forma fica mais fácil pensar sobre onde você vai gastar a tua energia para revisar os conteúdos. E aí, se você faz ali, por exemplo, né, uma listagem de todos os conteúdos que você já estudou, o que você tem aqui? Você tem uma lista, uma trilha, e aí você pode ir controlando. Né? Você pode botar um xizinho para dizer assim, ó, esse conteúdo eu já revisei uma vez, esse aqui eu já revisei uma, esse aqui já revisei uma, esse aqui também. Esse aqui, na verdade, eu já revisei 3, esse aqui eu já revisei 2. Então, você tem aqui uma forma de controle para saber quantas vezes você já viu para o mesmo conteúdo, baseado, quem sabe, num simulado. Você vai lá, faz um simulado Enem. Aí, de repente, você tem lá 10 questões de biologia que você fez. Depois de fazer as questões, você volta aqui e diz, ó, dessas 10 questões que eu fiz uma disso aqui, 2 questões disso aqui, uma questão dessa. Então, isso quer dizer o quê? Que você já teve contato, né, com esses conteúdos algumas vezes, e isso vai lá para a tua marcação, para você saber quantas vezes você já viu a mesma coisa. Isso ajuda você a organizar e levar para frente a tua rotina de revisão. Tá bom? Então, estudante, é isso. Esse princípio da aprendizagem cumulativa, ele é muito íntimo também da aprendizagem gradual.
Então, guarda para você o seguinte, ó, deixa eu até abrir a câmera aqui. Guarda para você o seguinte: todo o teu conhecimento aprendido, ele deve ser aprendido de forma gradual e cumulativa. Ou seja, existe uma sequência lógica para você aprender o conteúdo e dentro dessa sequência lógica, cada novo conteúdo que você aprende sustenta o próximo. Então, se eu aprendi o 1, ele tem que juntar com o 2, que tem que juntar com o 3, que tem que juntar com o 4, tem que juntar com o 5, para você ter uma sequência acumulada de conteúdo e aí passar gradualmente por todo ele e chegar aí, né, a gente começou essa aula com uma analogia, chegar na faixa preta. Então, para você sair da faixa branca de biologia e chegar na faixa preta de biologia, por exemplo, eu sempre falo de biologia porque eu sou professor de biologia, né? Para você chegar na faixa branca de um conhecimento e chegar na faixa preta desse conhecimento, você precisa disso, né? Dessa sequência gradual, que não só é gradual, mas também é cumulativa. Né? Imagina um faixa preta de jiu-jitsu que esqueceu tudo que ele já aprendeu anteriormente. Não adianta de nada. Né? Então, o que você espera de alguém que é faixa preta? Que você tenha um acumulado de conhecimento, de informação, de sabedoria maior do que quem é faixa branca ou amarela, certo? Então, para você se tornar um faixa preta aí em algum conhecimento, você tem que ter esse cuidado com a gradualidade cumulativa da tua aprendizagem, tá bom? Eu espero que esse tipo de orientação tenha sido útil para você trazer isso para a tua rotina de estudo e ter melhores considerações metodológicas para estudar e aprender do jeito certo. Beleza? Se você tem alguma consideração ou observação, deixa aí um comentário que vai ser um prazer conversar com você. A gente se vê numa próxima aula.